O jogo econômico e a estratégia cambial. A China como operadora de spread e credora estratégica. A dinâmica financeira global contemporânea apresenta uma complexidade que transcende a visão tradicional de hegemonia do dólar. A posição da China como credora dos Estados Unidos e sua atuação no mercado de câmbio, particularmente em relação ao Brasil, revelam uma estratégia sofisticada de gestão de reservas e influência geopolítica. A análise dessa estratégia requer uma compreensão aprofundada da armadilha do dólar, o chamado dólar trap, e das operações de spread cambial que a China realiza para otimizar sua posição global. O dilema do credor e a armadilha do dólar. A China acumulou vastas reservas internacionais ao longo de décadas de superávites comerciais, sendo uma parcela significativa dessas reservas investida em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Essa posição de maior credor estrangeiro confere à China um peso formidável na economia global. No entanto, essa posição não se traduz em um poder de destruição imediato, mas sim em um complexo dilema do credor. O conceito de armadilha do dólar ilustra perfeitamente essa situação. A China detém tantos ativos denominados em dólares que uma venda maciça e repentina causaria uma desvalorização abrupta do dólar e uma queda nos preços dos títulos. Isso resultaria em perdas financeiras catastróficas para as próprias reservas chinesas. A China não pode vender seus dólares sem empurrar o dólar para baixo e desencadear a própria perda de capital que seus líderes temem. Portanto, o credor não tem interesse em colapsar o devedor. A estratégia chinesa, em vez de um ataque frontal, é uma diversificação gradual e calculada. Observa-se uma redução lenta e contínua nas participações chinesas em títulos americanos ao longo dos anos, movendo-se de mais de $1 trilhão no passado para níveis em torno de 760 a 800 bilhões de dólares recentemente, enquanto o país aumenta suas reservas de ouro e diversifica para outras moedas. A operação de spread cambial e o pré-hedge no Brasil. É neste contexto de diversificação e gestão estratégica que a atuação da China em relação ao Brasil e ao real ganha destaque. A China não está apenas comprando produtos brasileiros, ela está ativamente gerenciando a relação cambial através de mecanismos como o swap cambial. Em maio de 2025, o Banco Central do Brasil e o Banco Popular da China firmaram um acordo de swap cambial de até 157 bilhões de reais, equivalente a cerca de 30 bilhões de dólares. Este acordo funciona como um seguro de liquidez que permite transações comerciais diretas em moedas locais, contornando a necessidade de conversão para dólares. A operação da China como operadora de spread é cirúrgica. Ao estabelecer essa linha de swap e promover o comércio em moedas locais, a China realiza uma operação de pré-hedge estrutural. Primeiro, garantia de liquidez e redução de custos. A eliminação da dupla conversão, de real para dólar e depois para yuan, reduz os custos de transação para as empresas de ambos os países. Estimativas de mercado apontam para uma economia de 1 a 5% nos custos financeiros. Segundo, acumulação estratégica de reais. A China, sendo o maior parceiro comercial do Brasil pelo 17º ano consecutivo, com comércio bilateral de 171 bilhões de dólares em 2025, tem um fluxo constante e previsível de comércio. Ao aceitar e reter reais, constrói uma reserva na moeda de um fornecedor crucial de commodities como soja, minério de ferro e petróleo, sem precisar passar pelo dólar. Terceiro, gestão da volatilidade. A China pode usar essas reservas em reais para administrar a volatilidade do par real e yuan. Quando precisa pagar por importações brasileiras, utiliza os reais acumulados. Se o real se desvaloriza excessivamente, pode intervir para estabilizar a moeda do seu parceiro, garantindo que o poder de compra do Brasil não seja dizimado. A lógica do credor racional: controlar sem destruir. A tese central de que nenhum credor tem interesse em colapsar o devedor encontra respaldo tanto na teoria econômica quanto nos dados empíricos. A China opera com a lógica de um credor racional e de longo prazo. Seu objetivo não é destruir o sistema dólar, mas sim reduzir sua dependência dele de forma gradual, enquanto constrói infraestrutura financeira paralela, como o sistema CIPS, os swaps bilaterais e os acordos em moeda local. A redução das participações em títulos americanos nos últimos anos é reveladora. Do pico de mais de 1,3 trilhões de dólares em 2013, as reservas caíram para cerca de 682 bilhões em novembro de 2025. Em 2022, a China reduziu suas posições em 173,2 bilhões de dólares. Em 2023, reduziu mais 50,8 bilhões. Em 2024, outros 57,3 bilhões.
A redução é consistente, mas gradual e controlada. Nunca um colapso. A China sabe que uma venda em pânico destruiria o valor de seus próprios ativos remanescentes e desestabilizaria os mercados globais dos quais sua economia de exportação depende. Perspectiva da moeda soberana e o novo ciclo de investimentos. Para entender plenamente essa dinâmica, é vital adotar a perspectiva da moeda soberana, analisar o real a partir de quanto ele vale em outras moedas e não o contrário. A China, ao prover liquidez e investir diretamente no Brasil, contribui para a estabilidade do real em um contexto multipolar, diferentemente do capital especulativo ocidental do ciclo anterior. O ciclo de 2003 a 2010 foi marcado por capital focado em financiar e repatriar lucros. O ciclo atual, impulsionado pela China e pelo BRICS, é caracterizado por investimento estrangeiro direto sólido em infraestrutura, energia renovável e manufatura, com intenção de permanência e desenvolvimento a longo prazo. O investimento direto chinês no Brasil dobrou em 2024, chegando a 4,2 bilhões de dólares. O Brasil tornou-se o terceiro maior destino de investimento direto no mundo em 2025, atrás apenas dos Estados Unidos e da própria China. Conclusão: o câmbio neutro como horizonte estratégico. A estratégia da China é a de um jogador forte, paciente e racional. Ela administra o declínio relativo de sua dependência do dólar sem causar um colapso que a prejudicaria, enquanto constrói infraestrutura financeira paralela para o comércio em moedas locais. O swap com o Brasil é um componente desta arquitetura, não apenas um instrumento de liquidez, mas um pré-hedge geopolítico e comercial que garante à China acesso privilegiado a commodities estratégicas sem intermediação do dólar. Para o Brasil, essa dinâmica reforça a necessidade de discutir a gestão cambial e a busca por um câmbio neutro, uma banda cambial que garanta a soberania econômica e o alinhamento estratégico com os destinos reais de suas exportações. A prática de exportar em dólar é, em essência, especular câmbio na receita em reais. O rebalanceamento das reservas externas brasileiras para refletir a composição real do comércio, onde a China já representa 28,7% das exportações e 25,3% das importações, seria o passo natural e soberano. A transição para um comércio menos dolarizado não é uma ruptura imediata, mas uma evolução gerida. A China opera o spread, administra a volatilidade e consolida sua posição como credora e parceira comercial indispensável. Tudo isso sem precisar disparar a opção nuclear contra o dólar. Porque, afinal, nenhum credor racional tem interesse em colapsar o devedor.